Seguinte, família, ultimamente, principalmente na última década, um número cada vez maior de atletas tem nos deixado no auge da sua forma física, deixando um ar de indignação ao esporte. E diante disso, tanto o público amante do esporte, como quem só ouve falar de vez em quando, se pergunta por que isso está acontecendo. Qual o motivo desses atletas jovens, no auge da sua forma física, estarem nos deixando cada vez mais cedo e com cada vez mais frequência? Nesse vídeo eu vou dar a minha visão, tá? Com experiência de acompanhamento e prática do esporte, espero que isso esclareça um pouco a visão de vocês. Família, vamos lá para o primeiro ponto. A gente tem que entender que nenhum esporte de alto nível é saudável. Nenhum esporte, família, que busque performance, que leve os atletas a alcançar resultados sobre-humanos com estilo de vida e treinos sobre-humanos é saudável. Se busca no esporte de alto nível resultado e não saúde. Essa é a verdade. E isso se dá em qualquer esporte de alto nível. Vôlei, futebol, futebol americano, e-esportes, né, que são os esportes jogados na frente do computador, até o futebol. Veja, quantas vezes a gente já ouviu falar de atletas, jogadores jovens que morrem no meio do campo do nada, um ataque cardíaco fulminante. Além disso, quantos atletas do futebol, que é o esporte que a gente mais acompanha, se lesionam diariamente? Todo mundo tem seu clube do coração e todo mundo sabe que sempre que se joga uma decisão, muitos jogadores não podem participar daquela decisão porque estão lesionados. Por que isso acontece? Porque o nível de treinamento e de esforço físico é sobre-humano. Isso não é saudável. Isso vale para qualquer esporte e principalmente para o fisiculturismo. Estar nesse alto nível, estar nesse panteão de deuses, é um sacrifício muito grande para o nosso corpo. E muitas vezes, muitos atletas pagarão com a vida. Quem não lembra do nosso ídolo maior, Ayrton Senna, na Fórmula 1? Que ele buscava resultado. Acelerar a 320 km por hora numa curva é saudável? Não é saudável. Qual a probabilidade de morrer? Muito grande, mas o cara buscava o quê? Entrar para a história, infelizmente nos deixou tão cedo. Essa é a realidade de muitos esportes, com o fisiculturismo não é diferente. Ponto número 2. Uso cada vez maior de substâncias. Seguinte, família, infelizmente, hoje em dia a gente vê atletas iniciantes com 2, 3 anos de musculação, usando um nível de esteroides e outras substâncias maior do que vários fisiculturistas top de linha dos anos 80. Que o fisiculturismo é um esporte que está calcado sobre 3 pilares, que é o treino, a alimentação e o uso de certas substâncias para moldar o nosso corpo de forma estética. Isso não é segredo para ninguém.
A questão é, o uso de substâncias tem que ser a cereja do bolo. Você tem que conseguir alcançar o seu limite natural, tá? Você tem que treinar pesado, com consciência corporal. Você tem que estudar o treino, você tem que se alimentar certo e muito bem durante anos para você pensar em começar a usar substâncias, esteroides anabolizantes e outros. Infelizmente, essa não é a realidade. Os jovens hoje em dia já entram na academia usando um nível cada vez maior de substâncias. Como eu disse, moleques de 20 e poucos anos que estão treinando há 2, 3 anos usam um nível de substâncias maior do que vários fisiculturistas top de linha dos anos 80, 70. Isso, de forma nenhuma, é saudável. Isso também leva a um número cada vez maior de mortes no esporte. Essa é que é a realidade, nua e crua. E se esse uso cada vez maior de substâncias se dá entre jovens, às vezes até com 1 ano de musculação, imagina os atletas que estão na nata do esporte. Quanto esses caras não estão usando de testosterona? Quanto esses caras não estão usando de outras substâncias para chegar nessa condição sobre-humana? É muito preocupante e, de novo, muitos atletas vão continuar pagando com a vida se essa mentalidade não mudar. E agora, família, nós vamos chegar nos 2 principais pontos que influenciam os primeiros que eu falei, tá? Se esses 2 principais pontos não forem mudados no fisiculturismo, o futuro do esporte, infelizmente, é sombrio. Ponto número 3, os hábitos. Seguinte, família, como eu expliquei no vídeo da semana passada, em última instância, o fisiculturismo é um esporte onde você se prepara por um tempo considerável para, no final, mostrar o seu físico por alguns minutos em cima do palco para os árbitros. E são eles que vão decidir quem vai sair como campeão do evento, como campeão da noite. São esses árbitros que moldam os rumos do esporte, que moldam as tendências. E, infelizmente, esses árbitros têm dado cada vez mais vitórias para físicos sobre-humanos, para físicos cada vez maiores, para físicos cada vez mais secos, para físicos com uma condição onde o nosso corpo não foi feito para chegar. Se esses hábitos continuarem premiando esses físicos, qual é a tendência? A tendência é que os jovens atletas coloquem esses físicos como meta e que busquem cada vez mais chegar a esses físicos. De que forma? Recorrendo a substâncias em doses cada vez mais cavalares. Tanto esteroides anabolizantes como outros hormônios como substâncias não hormonais. Os usos dessas substâncias, tanto os esteroides como outras, em doses tão altas, nunca foi estudado, não há artigo científico mostrando o que pode acontecer com o nosso organismo se esses jovens continuarem a usar essas substâncias em doses tão altas por muito tempo. E o que vai continuar a acontecer? Mortes e mais mortes. Eu vou dar um exemplo, família, de algo que aconteceu que foi uma mudança de águas no esporte. Nos anos 80, um atleta com um físico muito bonito, muito estético, venceu seguidas vezes o Mr. Olímpia. Esse atleta é o Lee Haney, um representante da era de ouro do fisiculturismo. Uma era marcada por físicos estéticos, por físicos harmônicos e por físicos com doses menores de uso de esteroides e outras substâncias. Esses atletas tinham físicos dignos dos deuses gregos do Monte Olimpo. Eram físicos que traziam para o fisiculturismo a sua essência, que é a estética absurda. Porém, no final dos anos 80 e começo dos anos 90, apareceu um monstro inglês. Esse monstro se chamava Dorian Yates, que sabia que não tinha genética para bater os atletas da era de ouro do fisiculturismo. O que ele fez? Aumentou seu volume de forma absurda, fazendo um uso muito maior de substâncias do que esses atletas faziam até então, incluindo a insulina na sua preparação, em doses absurdas. Dorian Yates foi premiado seguidas vezes com o título de Mr. Olímpia. O que aconteceu? O seu físico foi meta para todos os jovens atletas que estavam começando no esporte. Começava então a era freak do fisiculturismo, a era aberração, onde esqueceu-se a estética, esqueceu-se o físico harmônico e passou-se a premiar físicos cada vez maiores, com menos harmonia, com menos condição, mas com volume absurdo e com uso absurdo de substâncias.
Essa era freak, na minha opinião, marcou negativamente o esporte. Ou seja, eu dei esse exemplo para mostrar que são os árbitros que ditam tendência, são os árbitros que nos mostram que físicos vão ser premiados com a vitória. E se esses árbitros continuarem a premiar físicos cada vez mais sobre-humanos com uma condição jamais alcançada, com uma condição de percentual de gordura e de desidratação, onde o nosso organismo não foi feito para chegar, mais e mais mortes vão continuar acontecendo. Ponto número 4. Federações. As federações do fisiculturismo, família, são as organizações que ditam os rumos do esporte, traçam as regras, organizam os eventos. Fazendo um paralelo, é como a FIFA no futebol, é como a FIA na Fórmula 1 ou como o UFC nas artes marciais. As maiores e mais famosas federações de fisiculturismo hoje são a IFBB, International Federation of Bodybuilding and Fitness, e a NPC, National Physique Committee. E, infelizmente, as federações cagam para a morte dos atletas. Simplesmente varrem para debaixo do tapete, fingem que não acontece. Na minha opinião, para não trazer uma atenção negativa ao esporte. Mas é aí que o tiro sai pela culatra. Pois, ao fazer isso, as federações trazem ainda mais atenção negativa ao esporte, pois passam um ar de tipo, tô nem aí, um ar de não se importar com os seus praticantes. Na minha humilde opinião, família, se as federações investigassem cada morte a fundo, trouxessem para o público por que aquele atleta faleceu, tá? Aprendessem com essas mortes, fizessem uma lista de substâncias que são permitidas e outras que são proibidas no esporte, aprendessem realmente com cada morte para evitar que novos atletas morressem, muitas dessas mortes poderiam ser diminuídas. Um exemplo disso é o que a FIA fez na Fórmula 1. Na época do Ayrton Senna e antes disso, muitos pilotos morriam na Fórmula 1 por falta de segurança que a Fórmula 1 fez. Ela viu que o esporte estava sendo mal visto e passou a investigar cada morte e a investigar por que cada atleta, cada piloto estava morrendo. E, através de cada dessas mortes, ela foi melhorando a segurança dos autódromos. Hoje em dia, é raríssimo um piloto de Fórmula 1 morrer no grid. É essa atitude que a gente espera de uma federação séria. E, infelizmente, é essa atitude que as federações de fisiculturismo não têm. Acima de tudo, as federações de fisiculturismo deveriam orientar seus árbitros a premiar físicos mais humanos, entre aspas, físicos mais alcançáveis, estimulando consciência entre os jovens, estimulando um uso menor e mais consciente de substâncias, tá? Isso também evitaria muitas dessas mortes e, de novo, as federações não fazem isso e eu nem acho que vão fazer, porque, infelizmente, elas passam uma visão de que estão cagando para a morte dos atletas. E há um enorme risco nisso tudo, principalmente para a continuidade do esporte. Vejam, se houver uma indignação popular com a morte de um atleta popular de fisiculturismo e um político enxergar nisso uma oportunidade para ganhar popularidade em meio à população e numa canetada proibir o esporte no seu estado, isso virá uma tendência. O mundo inteiro seguirá essa tendência, família, tá? E, infelizmente, nosso esporte pode ser proibido, pode ser banido por irresponsabilidades de árbitros e federações, ok? Não pensem que isso é impossível de acontecer. Veja o MMA, o UFC, o evento, movimenta muito mais dinheiro do que o fisiculturismo. Ele movimenta bilhões de dólares e ele é proibido em vários estados americanos. E não há santo que mude esses estados, que mude a cabeça desses estados. O MMA vai continuar sendo proibido nesses estados. Os eventos de UFC vão continuar sendo proibidos nesses estados. Isso pode acontecer com o fisiculturismo e se isso virar tendência, nós podemos perder o nosso esporte, tá? E é isso o que a gente deve buscar combater. Isso não deve acontecer. Por isso, de novo, as federações e os árbitros têm que tomar consciência, porque se não tomarem consciência, não aprenderem com cada morte, as mortes vão continuar a acontecer. Dito isso, família, eu gostaria de mandar os meus pêsames para a família de cada atleta e que Deus os tenha ao seu lado.
são jovens guerreiros que buscavam dar o seu melhor no esporte e infelizmente pagaram com a vida. Eu agradeço a você se você ficou até aqui. Espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor e interessante para você, mesmo que o tema não me dê alegria de falar, mas sim deve ser falado.